fugitiva, Bellatrix Lestrange. Muita gente considera Bellatrix Lestrange uma das mais poderosas comensais de Voldemort, e isso não é sem motivos. Desde o primeiro momento em que ficamos conhecendo Bellatrix, somos avisados do quão doentia e perigosa ela é. A primeira menção a seu nome ocorre em O Cálice de Fogo, quando Harry adentra a memória que Dumbledore tem do julgamento relacionado à tortura de Frank e Alice Longbottom. Bella, como é chamada pelos mais íntimos, se considera a mais leal seguidora do Lorde das Trevas e para qualquer um que assista aos filmes ou leia os livros, demonstra também um amor doentio e cego por seu mestre. Neste vídeo, iremos esclarecer por que Bellatrix é sim a comensal mais poderosa de Voldemort e qual era a sua relevância para o maior bruxo das trevas de todos os tempos e, claro, os seus planos de dominação. O nome de Bellatrix é um dos que mais faz jus à sua personalidade e aparência. Bella é um prefixo latim que pode significar tanto o adjetivo singular beleza, quanto o plural para a palavra bellum, que tem como seu significado guerra. Já Trix é um sufixo simples que se relaciona a mulheres, nos dando duas interpretações para o nome Bellatrix: mulher bela ou mulher bélica. No caso da comensal, todos sabemos que o significado duplo lhe cai muito bem. Bellatrix é descrita em sua juventude como uma mulher de uma beleza incomparável, e mesmo após anos de loucura e prisão, os traços dessa beleza ainda são claramente visíveis em sua aparência. Sua aptidão para a guerra também é notável, tendo participado de inúmeras batalhas durante a Primeira Guerra e também a Segunda. O sobrenome Lestrange é uma herança de seu casamento com Rodolphus, sendo seu sobrenome de nascença Black, assim como dos seus primos Regulus e Sirius. Black, como sabemos, é a tradução direta para a palavra preto, a cor que em termos físicos só acontece devido à completa ausência de luz. Sendo ligado muitas vezes a coisas ruins e obscuras como a morte, o preto também é uma cor muito associada ao luxo e à riqueza, coisas das quais Bellatrix sempre gozou. No inglês antigo, black significa pálido, podendo ser uma alusão ao conjunto de cabelos extremamente pretos e a pele pálida que a maioria dos Black herdaram. Outro fator curioso a respeito de sua etimologia é que entre a família existe uma tradição onde os membros têm os seus nomes escolhidos a partir de uma estrela específica. Bellatrix é a terceira estrela mais brilhante da constelação Órion, sendo também chamada de Estrela Amazona. O interessante a respeito disso é que as Amazonas foram guerreiras gregas de renome, referenciando Bella como sendo uma das principais guerreiras de Voldemort. Por fim, Lestrange é um sobrenome francês que significa estranho. E creio que todos podemos concordar que se existe algo que Bellatrix definitivamente tem como característica, é a estranheza. Assim como alguns dos mais poderosos comensais, em diversos momentos Bella demonstra facilidade com feitiços complexos, como quando em A Ordem da Fênix ela facilmente se protege dos feitiços de Albus Dumbledore, um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos. Isso muitas vezes passa despercebido, o que é um engano da nossa parte como fãs. Os feitiços escudo, apesar de serem bastante utilizados na saga, não são tão simples de serem conjurados e sua dificuldade aumenta gradativamente de acordo com o poder do bruxo que está te atacando e a escolha do seu feitiço protetivo. O ato de conseguir se defender da magia de Dumbledore a coloca em uma posição que muitos outros comensais da morte não estariam, a de dar trabalho ao bruxo de maior renome do mundo inteiro. Não são muitos os comensais que poderiam duelar com o diretor de Hogwarts e durar mais do que alguns poucos minutos, como fica provado na mesma batalha em que os dois se enfrentam, quando a chegada de Dumbledore decreta a prisão de Lucius Malfoy e vários outros. Bellatrix é a única que consegue escapar, tendo apenas o tempo necessário para se proteger e fugir, algo que ainda assim é uma realização e tanto. Além disso, seu leque de feitiços é bem diversificado e apesar de estarmos constantemente ouvindo de suas habilidades com as artes das trevas, nos poucos momentos em que vemos Bellatrix participar de duelos, a bruxa não se resume a maldições imperdoáveis. Uma das habilidades mais despercebidas de Bella é a sua capacidade de oclumência. Em O Enigma do Príncipe, quando Snape confronta Draco a respeito de suas atividades suspeitas, o Sonserino rapidamente esconde do professor seus pensamentos, levando o mestre de poções a perceber que Bellatrix vinha o ensinando uma das artes mais complexas de magia.
Vale lembrar que Draco recebe a missão de Lord Voldemort ao fim de seu 5º ano, o que significa que Bellatrix não teve mais do que 2 meses para o ensinar a se tornar um Occlumente capaz de evitar Severus Snape. Isso diz muito, claro, sobre a capacidade de Draco de aprender, mas diz tanto quanto sobre a capacidade de Bellatrix em ensinar. Não somente ela é uma professora melhor do que Snape nessa área, como também conseguiu ensinar o seu sobrinho em uma velocidade muito maior. Principalmente nos filmes, onde Bella é retratada apenas como uma mulher descompensada e excessivamente feliz, é fácil defini-la como uma bruxa que age por instinto e só se sai bem duelando por reflexos ou algum tipo de habilidade natural. A sua capacidade de oclumência mostra que, ao contrário disso, ela é sim capaz de limpar a sua mente, se concentrar e, principalmente, estudar, praticar e ensinar uma das artes mais difíceis da magia. Esta é possivelmente a categoria em que Bellatrix melhor prova o seu valor. Bellatrix é uma das julgadas pela tortura de Frank e Alice Longbottom, 2 dos bruxos mais poderosos da Ordem da Fênix e no Ministério da Magia. Além de Aurorus, os dois faziam parte de um grupo muito seleto. Juntamente de James e Lily Potter, eram os 4 únicos bruxos a terem enfrentado Voldemort 2 vezes e sobrevivido em ambas. Essa informação demonstra o quão difícil de se derrotar o casal era, e o fato de que Bellatrix estava à frente do pequeno grupo de 4 pessoas que se uniu para capturá-los é um belo capítulo inicial para sua história como duelista. Ok, não tão belo do ponto de vista humano, mas vocês entenderam. A habilidade em duelos de Bellatrix, contudo, só se torna palpável a nós durante a batalha do Departamento de Mistérios em A Ordem da Fênix. Até então, tudo o que havíamos conhecido sobre Bella vinha em formato de fofoquinha, seja da velha fofoqueira ou do cachorro boca aberta. Veja bem, é um vídeo sobre comensais. Só dessa vez eu vou ficar do lado deles, beleza? Enfim, é nessa batalha que nós finalmente vemos Bellatrix em ação e, senhoras e senhores, a mulher é braba. Nessa batalha, Bella derrota com extrema facilidade sua sobrinha, Nymphadora Tonks, que, caso vocês não saibam, é uma das melhores Aurors do Ministério da Magia. Ok, alguém poderia argumentar que Tonks não é nem de perto a melhor duelista entre os Aurors e que esse cargo ficaria para o sensacional Kingsley Shacklebolt e que... Peraí, Bellatrix também derrotou Kingsley com facilidade nessa mesma batalha. O segundo bruxo derrotado por Bella é aquele que potencialmente é o membro mais poderoso na Ordem da Fênix, atrás somente de Albus Dumbledore. Bellatrix Lestrange é um monstro dos duelos, competente o suficiente para colocar um bruxo que tem como seu trabalho duelar e capturar bruxos das trevas no chão. Na sequência de Tonks e Shacklebolt, Bellatrix mata seu primo Sirius, que não é um bruxo pouco ou nada habilidoso, e ela o faz com extrema facilidade. Senhores, no caderninho de duelos de Bellatrix Lestrange, Frank e Alice Longbottom, Nymphadora Tonks, Kingsley Shacklebolt e Sirius Black todos foram derrotados, e Albus Dumbledore pessoalmente não conseguiu impedi-lo de fugir, como fez tão facilmente com vários outros comensais. Isso coloca Bellatrix como, potencialmente, a terceira melhor duelista de toda a franquia, ficando atrás apenas de Lord Voldemort e Dumbledore. E se ao fim de A Ordem da Fênix ainda restam dúvidas a respeito de sua eficiência e seu poder, na Batalha dos 7 Potters, que ocorre no início das Relíquias da Morte, Tonks e Rony relatam que se não fosse o fato de que Rodolphus foi atingido e derrubado de sua vassoura, a forçando a ir em seu resgate, os dois provavelmente não teriam conseguido escapar da Comensal. Soma-se a isso tudo a Batalha de Hogwarts, onde Bellatrix pode ser vista duelando contra Hermione, Ginny e Luna. Mesmo jovens, Hermione e Ginny são 2 das bruxas mais habilidosas e poderosas de sua faixa etária, e ainda assim, Bella consegue duelar com as 3 com extrema facilidade, quase matando Ginny no processo. E vale ainda lembrar que durante os eventos dessa batalha, Bellatrix está duelando com a varinha que nem é sua e que provavelmente não tem a sua obediência completa. Eu vou repetir, a mulher era braba nos duelos. É de se esperar que a bruxa mais poderosa dentre os comensais seja também uma prolífica bruxa das trevas. Ao contrário de vários outros bruxos, Bella tem uma facilidade tremenda em se utilizar das maldições imperdoáveis. Levar bruxos como Frank e Alice à loucura após horas de tortura por si só já é uma demonstração de quão sádica e violenta ela pode ser e quão poderosa é a sua maldição Cruciatus. Bella também é capaz de matar com facilidade, como demonstra ao matar Sirius, com uma maldição que nem sequer verbaliza, se demonstrando capaz de realizar magia das trevas de forma não verbal, algo extremamente difícil.
Uma bruxa que claramente gosta de torturar suas vítimas antes de matá-las, Bellatrix é responsável por colocar Alice e Frank no Santo Mungus para o resto de suas vidas, e também deixar Nymphadora incapacitada durante semanas após o seu duelo no Ministério da Magia. Segundo a própria Bellatrix disse para Harry ao fim dessa batalha, sua habilidade com magia das trevas é maior do que a de qualquer seguidor de Voldemort, tendo o próprio Lorde a ensinado, como ela mesma diz em suas próprias palavras, feitiços de tamanho poder com os quais você, garotinho patético, jamais pode sonhar competir. Que tipo de feitiços são esses, nós jamais tomamos conhecimento, mas em se tratando de Lord Voldemort, podemos imaginar que se trata de magia das trevas extremamente poderosa e pouco conhecida. Então agora que você já sabe o poder de Bellatrix, deixa pra gente o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para nos ajudar a continuar criando esse tipo de conteúdo, beleza? E vamos de volta ao vídeo. Olha só, eu acho que com tudo que falamos, podemos com certeza definir Bellatrix como a comensal mais poderosa de Voldemort, certo? Agora, qual a sua real importância? Quando o fim da Primeira Guerra acontece e Voldemort desaparece, Bellatrix é quem lidera os ataques aos Longbottom na busca por seu mestre, levando consigo o marido, o cunhado e um jovem e promissor Barty Crouch Jr. O significado dessa missão é profundo, algo que está evidente, mas não recebe o pensamento que merece. Os 4 juntos são os únicos comensais a procurarem pelo Lorde, e os únicos dispostos a serem pegos em função de um mestre que está desaparecido. Quando após o seu retorno, Voldemort muitas vezes demonstra como esse ato lhe agrada, agindo com um tipo de carinho em relação a Barty Crouch Jr. que nenhum outro comensal recebe. Durante o julgamento, Rabastan e Rodolphus permanecem calados e Barty nega Voldemort, mas Bellatrix, apesar de sua estatura de alta casta, deixa claro seu amor insano e a sua lealdade ao Lorde das Trevas. Isso a sentencia a uma vida aprisionada em Azkaban, algo que Voldemort valoriza muito. Eu diria, por exemplo, que a fuga em massa dos comensais em 1995 ocorre muito mais como uma forma de recompensa a Bellatrix do que a necessidade do Lorde em recuperar 10 bruxos que há muito não realizavam magia e que nem podem se infiltrar na sociedade novamente. Durante esse ano da fuga, Bellatrix vive escondida junto de seu mestre, período no qual ele a ensina mais magia das trevas, algo que não faz por nenhum outro comensal. Bella é para Voldemort não apenas uma bruxa poderosa, mas a única comensal na qual ele pode confiar cegamente. Por tudo que demonstrou, Voldemort sabe que Bellatrix daria sua própria vida por seu senhor, e por isso ela se torna sua favorita junto de Barty Crouch Jr. Os dois são os únicos a terem demonstrado a lealdade máxima e terem buscado retorná-la ao poder, e apesar dos apesares, Lord Voldemort sabe dar importância a isso. Quando Dumbledore surge no Departamento de Mistérios, por exemplo, Voldemort rapidamente intervém e protege Bella, a permitindo que fuja. Posteriormente, ele ainda a isenta de punições, mesmo ela deixando Harry, Rony e Hermione escaparem da mansão Malfoy. Por fim, existem 2 passagens de As Relíquias da Morte que também definem Bellatrix como aquela com a qual Voldemort mais se importa dentre seus comensais. Após tentar matar Harry e o feitiço ricochetear na Floresta Proibida, Bella se predispõe a ajudar o seu senhor a se levantar, algo que Voldemort, orgulhoso como é, efusivamente nega. Ainda assim, quando Bellatrix propõe se aproximar de Harry para verificar se estava vivo, Voldemort categoricamente ordena que não o faça, mandando Narcisse em seu lugar e exigindo que Bella ficasse onde estava. Isso demonstra que, apesar de não querer ajuda, Voldemort ainda se conforta com a ideia de ter Bellatrix ao seu lado ou próxima de si. Narcissa, a esta altura, está mais dispensável do que nunca, algo que Bellatrix não é de forma alguma. Tê-la por perto em seu momento de maior fragilidade significa que está amparado por alguém que tem por ele a lealdade que ele desejava e esperava de todos os seus comensais. A prova final disso ocorre quando Bella morre pelas mãos de Molly Weasley, arrancando de Voldemort uma reação desesperada que ele jamais havia tido, nem mesmo quando Nagini foi morta por Neville. Perder Bella neste momento significava que mais uma vez Tom Riddle estava sozinho e agora sem o apoio daquela que se demonstrou a sua mais leal comensal da morte. Usa o espaço aí dos comentários para falar se você concorda com a gente a respeito da Bellatrix, se realmente ela é a comensal mais poderosa ou não na sua opinião. E até a próxima!